saúdo a igreja com a paz do Senhor. Amém. Graças a Deus por tudo que o Senhor tem efetuado aqui essa noite. Nós somos agradecidos ao Senhor, nosso Deus, por Ele ter nos concedido aqui ter chegado. Pois é a graça do Senhor que tem nos sustentado e ela aqui caminhando a minha igreja. Agradeço também, desde já, a confiança do nosso pastor Marcos, pastor presidente, pastor Zéas, o corpo de obreiro, nossos presbíteros, diáconos, tudo, por essa confiança. Digo que é a misericórdia do Senhor que nos faz chegar até aqui, e de mim também posso dizer que não tenho nada. Sou um servo que a cada dia procuro caminhar segundo a vontade do Senhor, fazendo a sua vontade e procurando a cada dia buscar o conhecimento que vem do alto. Sabemos que o nosso tempo, nossa correria do dia a dia, muitas das vezes, quer nos tirar esse foco que nós temos que ter a todo tempo e tão somente buscar as coisas do alto. Amém, igreja? Mas vamos ler a palavra de Deus, onde aqui o nosso pastor tem nos colocado um texto para nós estarmos lendo aqui mais uma das parábolas, né? E já quero que a igreja, em nome de Jesus, abra suas Bíblias em Mateus capítulo 18. Mateus capítulo 18, do verso 23 ao 35. Esse texto, a parábola, ele diz: a parábola do credor incompassível. Todos acharam? Amém. Ele nos diz assim, Mateus 18, 23 ao 35. Por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos, e começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. Aleluia. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos por tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 dinheiros, e lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu companheiro, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito, e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu tive misericórdia de ti? E indagando o seu senhor, o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Verso 35. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoar-lhe cada um a seu irmão as suas ofensas. Senhor nosso Deus e Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a graça te damos por tudo, nosso Senhor. E nessa noite estamos aqui, Senhor, diante da Tua palavra, diante da Tua igreja, Deus,
para estar, Senhor, falando das grandezas que vem de Ti, Pai. E nessa noite eu peço a Ti, Senhor, que Tu possa estar nos concedendo, Senhor, sabedoria, entendimento daquilo que iremos falar segundo a Tua vontade, Deus. Deus, ajuda-nos, capacita esta noite, tudo isso que peço em nome de Jesus. A igreja diz: amém. Meus amados, queridos irmãos, igreja do Senhor, quando o pastor Oséias, ele me deu essa missão, eu digo: meu Senhor da glória, esse é um assunto que não é fácil de ser tratado, de maneira alguma, porque cotidianamente é algo que a gente está presenciando a todo tempo, em todos os lugares, com pessoas conhecidas, muitas das vezes pessoas que nós não temos tanto vínculo, mas porventura algo que aconteça, onde a gente possa estar cometendo algo que não agrade certas pessoas, e ali nós machucamos de certa forma, meus irmãos. Mas com a graça do Senhor, a gente vai falando das grandiosidades dos céus. Eu queria, antes de falar essa parábola, eu só queria aqui ilustrar algumas coisas que eu anotei desde o primeiro dia ao qual as parábolas iniciaram, que foi na terça-feira, no dia 4, iniciou pelo nosso presbítero Diogo, que ele leu sobre a parábola dos lavradores maus, meus irmãos. Pois bem, na quinta-feira, foi o nosso presbítero Alex, que ele leu lá em Lucas 14, do 25 ao 35, que fala o custo de ser discípulo de Jesus. Na terça, o diácono Kleber, que ele trouxe a parábola do administrador infiel. Na quinta-feira, o nosso evangelista Edmilson, ele leu em Lucas, né, sobre a parábola do servo vigilante. E por fim, na última terça-feira agora passada, o nosso pastor Oséias, que ele leu aqui, trouxe ali ilustrações, explicações sobre as parábolas do tesouro escondido, da pérola e da rede. Pois bem, hoje me dá a missão para estar falando desta parábola, que fala sobre o perdão, algo necessário para a vida do ser humano, de todo ser humano, e ainda aqui tratando-se do servo de Deus, aquele que nasceu de novo, aquele novo, teve um novo nascimento, a pessoa que teve uma transformação. Mas eu quero ler, né, em subsídio desse texto aqui, eu quero também ler outro texto com a igreja, meus irmãos, que se encontra primeiro em Colossenses, abra a vossa Bíblia, meus irmãos, Colossenses, capítulo 3. Nós estamos essa noite falando desses assuntos. Colossenses capítulo 3, o verso 12 e o 13. Apóstolo escrevendo assim, está escrito: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim farei vós também. Em complemento também, meus irmãos, igreja do Senhor, abra a vossa Bíblia em Lucas capítulo 17, para nós termos uma melhor compreensão desse texto de Mateus que nós lemos. Lucas capítulo 17, versos 3 e 5. Glória a Deus. Que nos diz:
Olhai por vós mesmos, e se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. E se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier ter contigo, dizendo, arrependo-me, perdoai-me. Disseram então os apóstolos ao Senhor, acrescenta-nos a fé. Aleluia. Diante desses textos, irmão, qual foi lido aqui esta noite, podemos fazer algumas perguntas, alguns questionamentos, né? Por que eu tenho que perdoar? Por que a necessidade do perdão? Isso nós podemos estar estudando no livro de Colossenses, onde ao qual eu li. Meus irmãos, já peço aos irmãos que possam também estar acompanhando a palavra de Deus. Colossenses capítulo 3, onde eu li, onde o apóstolo escreve a essa carta dizendo: revesti-vos, pois, como eleito de Deus santos e amados, de entranhas e misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim farei vós também. Está aqui a grande necessidade de nós vivermos e termos uma vida de perdão, porque foi assim que aqui nós chegamos, é dessa forma que aqui nós estamos, porque um dia alguém nos perdoou, um dia alguém se dispôs a vir aqui a morrer por nós, para que assim nós tivéssemos acesso aos céus, para que assim nós tivéssemos a proximidade com o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus, como o apóstolo escreve. O tamanho do perdão que nós recebemos foi o tamanho do sofrimento que Jesus sofreu ali na cruz do Calvário, se entregando por nós, deixando todo o seu resplendor e ali se entregando totalmente naquela morte tão terrível, para que assim nós hoje pudéssemos andar louvando, agradecendo e falando desse Deus que fez tão grande coisa por nós. A grande necessidade, porque assim como o Senhor nos perdoou, assim também nós temos que perdoar outros também. Porque uma vez nós, nascidos de novo, uma vez nós, sendo servo do Senhor, falando uma outra língua, vivendo novidade de vida, sendo nova criatura, deixando aquele homem velho, aquele homem que não servia para nada, que não fazia nada que agradasse ao Senhor, agora nós temos a diferença de servir e andar segundo a vontade dele, o Espírito, como aqui ele fala sobre o fruto do Espírito. O apóstolo, ele fala sobre misericórdia, benignidade, humildade, mansidão e longanimidade. Assim é a vida do novo, aquele que passou pelo novo nascimento, aquele que é nascido de novo. E dessa forma, como o Senhor nos perdoou, assim também nós temos que perdoar. Como eu já disse, em nossa vida cotidiana, a gente é no trabalho, é no lar, é com seus parentes, é em qualquer lugar onde esteja, até na igreja também, porventura, de repente a gente pode fazer determinadas situações que não agrada ao outro. E de repente a gente não para perceber algo que a gente fez que magoou alguém, que alguém não se sentiu bem, que alguém ficou entristecido,
sido por algumas atitudes nossas ali acometidas. Então, é a necessidade de nós perdoar. Por quê? Porque o Senhor nos perdoou, o Senhor se doou por nós, como está escrito em João, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E nós sabemos que só Jesus que fez isso por nós, porque ninguém mais tem outro pôde alcançar essa tão grande vitória, porque nós sabemos que desde o princípio, quantas pessoas foram enviadas aqui na terra, mas nenhuma teve êxito diante do adversário de Deus. Mas como era a promessa do Senhor vir aqui e resgatar o povo, como Isaías fala, né, que ele viria, né, e que ali resgataria um povo para ser seu, para ser chamado seu. Então o Senhor Jesus foi Ele quem nos resgatou, foi Ele quem nos aproximou de Deus, foi Ele quem teve, meus irmãos, que teve a iniciativa junto com o Pai de deixar o seu resplendor por amor de nós. Um amor que ninguém poderia fazer o que Ele fez, o preço que Ele pagou. E não foi tão somente as bofeteadas, os murros, os pontapés, os pisos, a lança que o feriu, mas sim o que Jesus estava ali passando na cruz do Calvário, foi o pecado do mundo ali que Ele carregou em suas entranhas, por amor de nós. Por isso que a Bíblia diz que Ele, como ovelha muda, Ele foi levado ao matadouro, não falou nada, sofrendo por amor de nós. Ainda ali na crucificação, o Senhor ali liberou perdão. Pai, quando ali estavam maltratando Ele, de Pai, perdoai, que Eles não sabem o que fazem. Que tamanha grande perdão do Senhor para conosco. Somente o Senhor Jesus que pode fazer isso. Ainda ali, ninguém, apóstolo, profetas, ninguém poderia fazer aquilo que Ele fez e não teve êxito, como eu já falei, diante de tantas circunstâncias. Por isso que nós temos que perdoar, porque nós recebemos o perdão do Senhor Jesus. Amém, igreja? Assim é em nossas vidas. Pois bem, eu li em Colossenses, quero ler agora o texto ao qual nosso pastor Oséias mandou para mim, né? Que foi no livro de Mateus, como eu já li, Mateus, capítulo 18, quero ler dois textos para a igreja. Glória a Deus, glória ao nome de Jesus para vocês. Para nós compreender esse texto, tem um contexto que vai falar desse texto aí, onde nos diz, capítulo 18 de Mateus, eu li a partir do verso 23, né? Mas o verso 21 há um questionamento, onde Pedro diz assim: então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: não te digo que é até 7, mas 70 vezes 7. E aí Jesus começa a falar para Pedro sobre a parábola, né? Por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. E começando a fazer conta, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse.
Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou os seus conservos, que ele devia 100 dinheiro, e lançando mão dele, sufocavam, dizendo: paga-me o que deves. Então o seu companheiro, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrado na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que deves. Versículo-chave, esse versículo é o versículo-chave dessa palavra. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoar cada um a seu irmão. Podemos tirar algumas lições daqui e fazer alguns questionamentos, não é? Porque Pedro, ele chega até o Senhor Jesus, né? O líder dos discípulos ali, e faz uma pergunta, e ele mesmo já traz uma indagação, já traz a resposta: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Aí ele diz: 7 vezes. Já traz um número para o Senhor. O Senhor Jesus logo diz a ele: olha, Pedro, eu não te digo 7, mas 70 vezes 7. Ou seja, um número expressivo, um número grandioso, um número sem comparação. Porque imagine por dia, alguém chegar e fazer determinadas situações com outra pessoa, e alguém chegar para aquela pessoa e dizer: me perdoa. 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, 7 vezes, na contagem de Pedro. Imagine que isso já é uma coisa incomum. Imagine que já disse que isso não tem dimensão, Pedro. Isso não tem nenhuma dimensão. Ou seja, é um número incontável. Porque o perdão, para aquele que é nascido de novo, ele vai gerar um perdão com facilidade, porque faz parte da graça do Senhor. Só perdoa quem vive na graça. Se não vive na graça, como é que vai perdoar? Porque assim como o Senhor nos perdoou, assim também nós vamos perdoar, porque nós vivemos segundo a vontade do Senhor na graça dele. É dessa forma que nós vamos entender. E tem que ser como Jesus disse. Eu li lá em Lucas, onde aqui não diz que é durante o dia, mas em Lucas está mais claro que é durante o dia. Quantas vezes o teu irmão pecar contra ti durante o dia? Quantas vezes tu tem que perdoar? Lá está mais claro. Aqui em Mateus fala apenas, não, como Jesus disse, não digo 7 vezes, mas 70 vezes 7, que é um número expressivo. Jesus trouxe esse número para Pedro, tão somente para dizer que não tem limites para o perdão. Não tem limites. Porque é algo que, se nós, que a todo tempo, imaginemos que, quando nós vamos orar, quando nós estamos ali em um momento de oração, intimidade com o Senhor, quantas vezes durante um certo período a gente não pede perdão a Deus? A gente vai deitar, pede perdão, muitas vezes a gente está em determinado lugar, pede perdão, um trabalho, onde for, a gente chega até o Senhor, e a gente pede: Senhor, me perdoe por isso, Senhor, me perdoe porque eu pratiquei isso aí, Senhor, me perdoe por uma palavra que eu falei, e eu sei que a pessoa não se agradou, me perdoa ao Senhor. Quantas vezes a gente pede? Já pensou se Deus tivesse também colocado um número para dizer: não, até aqui, se você só pode pecar 2
2, 3, 4, quantas vezes você pecar, eu vou te perdoar. Ou 4, 5 vezes, colocar limite. Se Deus colocasse limite no nosso perdão, como seríamos nós? Mas de maneira alguma. Não tem limite. Como a gente chegamos até o Senhor para pedir perdão, nós também temos que perdoar o nosso irmão. Nós temos que perdoar todo aquele que porventura a gente cometeu algo que lhe desagradou, que lhe feriu. E quantas vezes, irmão, quantas vezes, igreja, nós estamos, muitas das vezes eu digo que às vezes eu estou no meu trabalho, no corre-corre do dia a dia, e no estresse para lá ou para cá, a gente traz algum questionamento, alguma argumentação que é válida, que realmente aquilo que foi falado é verídico. Mas muitas das vezes o Espírito Santo a gente sente ali, eu não deveria ter falado aquilo, eu poderia ter falado de outra forma, com outras palavras. Mas podemos dizer que não é motivo da gente chegar e pedir perdão por uma situação. E a gente não fez algo gravíssimo para me perdoa, meu irmão, me perdoa porque eu fiz isso. Não, mas é motivo também de a gente chegar para cada pessoa e pedir uma desculpa. Eu faço isso, eu faço várias vezes. Olha, me desculpe pela minha colocação, pelo aquilo que eu falei, tudo isso. Bem, se a pessoa, ela aceita o pedido, mas se não aceita, eu estou falando de coração. Por quê? Uma coisa é certa, quando a gente praticamos algo, quando a gente falando determinadas coisas, a gente sabe se aquilo ali agradou a alguém ou não. Então, nós como servos do Senhor, nós como recebemos tão grande perdão do nosso Senhor Jesus, nós também temos que fazer a mesma coisa. Nós temos que perdoar, para que assim nós sejamos perdoados. Isso é em qualquer lugar, igreja. Lembro-me uma vez que eu estava vivendo uma situação que eu estava de férias e eu ia viajar. Tem tempo já. E ali eu falei algo que eu falei dentro do contexto de uma situação que eu estava certo, mas falei algo meio duro, algo pesado. E ali arrumei minhas coisas, tudo, só eu que ia viajar tudo. E ali de repente, quando eu ia saindo, senti no meu coração de chamar determinada pessoa que não convivia ali comigo, e chamei fulano, por favor, vem até aqui. A pessoa foi até ali, e ali eu pedi perdão, olha, me perdoe pelo que eu falei naquele momento. Né? Eu sei que a situação não é tão fácil, mas eu também reconheço as minhas falhas, reconheço aquilo que eu fiz que não te agradou, está certo, me perdoe. A pessoa simplesmente perdoou. A pessoa não, está tudo certo, Nascimento, perdão, está tudo ok. Mas o que, igreja, que eu senti naquele momento? Eu iria viajar. E logo, no meu coração, eu senti o Espírito Santo, claro que ele fala conosco. Se de repente, em minha viagem eu fosse, que eu não voltasse, e dali eu adormecesse, por uma situação a qual eu cometi, e que eu vi que eu magoei uma pessoa mais um pouco verasmente, um pouco forte, mas aí eu voltei e pedi perdão. Ou seja, nós, como novas criaturas, deixando aquele embaraço do homem velho, nós temos que ter novas atitudes. Vivemos segundo a vontade do Senhor, vivemos na graça do Senhor, e vivendo na graça deles, na graça do Senhor, nós temos que fazer a sua vontade. Glória a Deus. Porque recebemos de graça. Glória a Deus. Ele nos perdoou. E quantas vezes, em nosso silêncio, em nossos momentos, estamos aqui, mas quando nós saímos daqui, chegamos na nossa casa, e nós vamos dormir, em algum momento, a gente vai ali pedir perdão ao Senhor, por tudo aquilo que a gente efetuou durante o dia, por palavras que a gente falou que magoou, por determinadas coisas. E Deus nos perdoa, porque só quem pode perdoar é Deus. Mas a gente vai até Ele pedir perdão. E como assim? Um semelhante nosso, como eu li lá em Colossenses, né? Um semelhante nosso, de repente acontece algo dentro da gente,
e a gente não ter, né, essa atitude de pedir perdão e chegar até a pessoa e pedir aquele perdão, é algo meio complicado, porque uma vez salvo, como eu não posso ter, como eu vou me comportar com uma mudança, ou sem ter uma mudança verdadeiramente de dentro para fora? Assim é a vida do servo do Senhor. E aqui na parábola, falei de quantidades, né? Que isso não tem limite, quando Jesus fala esse número aqui a Pedro, né? E Jesus ele traz uma ilustração, que é a parábola do credor incompassivo. E os textos ao qual eu li, vai nos dizer que alguém devia um certo dinheiro ao rei. Jesus diz: por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei. Ele trouxe a minha ilustração para aqueles apóstolos que ali estavam a escutar, e Jesus, para que houvesse aquele entendimento melhor quanto a isso. E ele diz que alguém devia, ele diz aqui, 10.000 talentos. E aí eu procurei, eu tinha que procurar alguma coisa para procurar, né, enriquecer mais sobre o que o Senhor Jesus ele disse. Jesus disse que alguém devia 10.000 talentos. E aí eu procurei ver, né, o valor de quanto que custa essas moedas aqui, biblicamente falando. E aí eu pesquisando, eu vi que 10.000 talentos equivale a cerca de 350 mil quilos de ouro. Essa era a dívida que aquele servo devia ao rei, não é? Imagina, 350 mil quilos de ouro. Aí, e que mais? E ele não tendo com quem pagar, pede ali misericórdia ao Senhor, misericórdia ao seu Senhor. E o seu Senhor ali lhe perdoa aquela dívida tão grandiosa. E Jesus vai ilustrando e dizendo que, saindo aquele servo, não é, da presença do rei, onde ele recebeu o perdão, né, encontrou um dos seus conservos que ele devia sem dinheiro, e lançando mão dele, sufocava, dizendo: paga-me o que deves. Então seu companheiro fez a mesma coisa como ele fez, prostou-se diante daquele servo e pediu a ele clemência, onde ele diz aqui: então seu companheiro prostou-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Mas vamos, irmão, só para ver que o primeiro servo, o servo que foi até o rei, ele devia 10.000 talentos. Eu já disse que 10.000 talentos, uma conta aqui, daria em média 350 mil quilos de ouro. Enquanto que o conservo devia ao seu servo sem dinheiro, ou seja, um preço estimado de moedas que ele devia àquele servo. Jesus dizendo a parábola aos apóstolos. E aí o servo não perdoou o seu conservo. E logo ele diz assim: ele porém não quis, antes foi encerrá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que aconteceu foi até o rei e disse: olha, aquele teu servo que devia tanto ao Senhor, que o Senhor lhe perdoou, alguém devia a ele uma certa quantia, e ele não o perdoou, e logo julgou-o, dizendo que ele tinha que pagar, e o encerrou na prisão. Pois irmão, aí Jesus traz essa comparação aqui, né? Essa parábola aqui aos discípulos, e no final ele diz: assim vos fará também meu Pai celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. O perdão é muito sério, porque na própria oração do Pai Nosso, onde Jesus estava ensinando ao discípulo como orar, que Jesus disse que na oração, quando estiver orando,
orareis assim: Pai, perdoa a minha dívida, assim como eu tenho perdoado meus devedores. Na oração ao Senhor, não é? Ou seja, se nós não pararmos para refletir sobre isso, qual oração nós estamos fazendo? Qual a oração que nós achamos que está chegando até o trono dos céus? Não é? Em Marcos a Bíblia fala, porque aqui em Marcos capítulo 11, 25, fala sobre o perdão. Marcos 11, 25, que é tão sério que o Senhor, 11, 25 de Marcos 11, 25, e diz assim: e quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe as vossas ofensas. O 26. Mas, se não perdoardes, também vosso Pai, que está nos céus, vos não perdoará as vossas ofensas. É muito sério, porque o que nós verdadeiramente estamos praticando, não é? Em nossas intimidades com o Senhor, em nosso momento de oração, se a gente tem alguma dívida, alguma coisa que precisamos resolver primeiro, nós temos que tratar primeiro sobre isso, para depois nós termos a verdadeira consciência de que nós estamos trilhando o caminho certo e fazendo aquilo que o Senhor tem pedido para que nós façamos. Glória a Deus. Porque como eu vou chegar até o Senhor e pedir-lhe perdão por algo que eu tenha cometido, eu tenha feito, eu tenha praticado, mas esse mesmo algo parecido, eu machuquei alguém, eu maltratei alguém com palavras ou com ações, e a pessoa não gostou daquilo ao qual eu fiz, mas eu cheguei ali, me ajoelhei diante do altar do Senhor, estou ali em oração com Ele, mas de maneira alguma eu vou me preocupar com o irmão fulano de tal, com aquela tal situação a qual eu cometi, porque isso não é da minha conta, não sai daí comigo não. Mas como eu vou chegar diante do trono da graça do Senhor, com a minha plena consciência de que eu estou fazendo a coisa certa, fazendo a vontade do Pai. Temos que perdoar, porque se nós não perdoar, de maneira alguma o Senhor nos perdoará. É a Bíblia que diz, é o texto que eu disse, é a palavra, é a comparação, é o que o Senhor Jesus relatou. Graças a Deus, irmão, nós estamos na casa de Deus, na casa do Senhor, tratando de assuntos biblicamente, onde aqui é imposto a nós a falar, e essa palavra fala convosco, fala comigo, fala com todos nós, porque a todo tempo há momento, e tem que ter um momento de nós refletirmos tudo aquilo que nós estamos fazendo, porventura desagradou a alguém. E segundo a ciência vai dizer que isso daí traz um mal grande em nossa vida. Quando se fala do perdão, algo que a gente vai ali ficar suscitando a cada dia, aquela coisa, aquela situação, de que ali remoendo, de que uma culpa que não foi resolvida. Mas quando nós liberamos o perdão, é algo maravilhoso. Quando o Senhor nos perdoou, quando um dia recebemos o perdão de Deus, o que sentimos? Da minha parte, foi como se saísse todas as toneladas do mundo, que eu não posso nem contar, mais do que isso aqui, mais do que essa quantidade de 10 mil talentos, como o Senhor disse, saiu um peso enorme de cima de mim.
quando recebi o perdão do Senhor, quando um dia eu o aceitei, que Ele me perdoou, o fardo era pesado, aquela carga era pesada, eu não estava conseguindo levar aquele fardo, mas pela sua misericórdia e graça, Ele me perdoou e me aceitou. Glória a Deus. O Senhor que me aceitou. Aleluia. Né? Quando um dia eu me dispus, quando um dia eu me entreguei de corpo e alma ao Senhor Jesus, e Ele me perdoou. É um tamanho incomparável, não se pode comparar isso que o Senhor fez por nós. E na parábola aqui, irmão, quando o Senhor Jesus, Ele fala ali aos discípulos, Ele traz um número tão astronômico, tão grandioso, que quando Ele diz que os céus são perdoados, uma coisa grandiosa, como eu disse aqui, né, o número de 350 mil quilos de ouro, que é o que vale a 10 mil talentos, o rei perdoou. Foi o tamanho da dívida, o tamanho do perdão que o Senhor nos alcançou. Foi esse tamanho, não tem comparação, não tem como nós estarmos aqui fazendo uma matemática, fazendo algo para a gente ver até quantidade vai dar. Eu até tentei aqui fazer um certo número, mas imagine, 10 mil talentos Ele perdoou, e dá 350 mil quilos de ouro. Se nós formos fazer uma matemática, uma conta aqui, quanto não daria? É uma cifra de bilhões de dólares. Ou seja, é um tamanho, é um preço, aquele preço que o Senhor Jesus pagou por nós, que não se pode comparar. Foi esse o perdão que nós recebemos do Senhor. Não pode comparar, não tem como somar, não tem como você imaginar, nem da nossa imaginação, o quão grande foi o perdão do Senhor por nós. Por isso que a Bíblia diz, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira, não tem como calcular essa maneira. Qual foi a maneira? Aleluia. O Senhor, Glória a Deus. o Senhor amou tanto a gente para nos perdoar. Podemos dizer, a maneira mais grandiosa, Ele deu o seu próprio Filho para morrer por nós, alguém que não tinha pecado, alguém que vivia diante do trono da graça, que vivia com o seu Pai, que tinha todo o seu aconchego ali, mas por amor de nós, Glória a Deus. porque Ele amou o mundo de uma tal maneira, não se pode calcular a maneira que o Senhor, ninguém pode, nenhum teólogo, estudioso, nenhum pode dizer. Sabemos que foi a vida do seu Filho que Ele deu por nós, para morrer, vir aqui passar por tantas e todas as situações, foi tentado, mas de nenhuma maneira Ele pecou e morreu por nós, para que assim nós hoje tivéssemos o perdão. Então Ele nos ordena que nós também temos que perdoar. Então esse número dessa parábola é transcendental, não se pode imaginar, porque se Ele diz que Ele perdoou alguém com esse valor, o outro ganhava um certo dinheiro, e sabemos que naquele período, né, um trabalhador, eu também estava vendo sobre isso, ele ganhava um denário por dia, ou seja, é um valor simbólico. Eu estava pensando aqui, equivalente, não sei, a uns 25 dólares, se fosse hoje, por dia. Imagine na cifra de mais de 50 bilhões, que alguém pode calcular aí, 350 mil quilos de ouro, quanto daria hoje em dólar. Esse foi o tamanho da dívida, do preço, melhor dizendo, que o Senhor pagou por nós, para que assim hoje nós pudéssemos também viver uma nova novidade de vida, e assim também como o Senhor fez por nós também vivermos em nossa comunidade, onde nós estejamos, e também fazer o mesmo, perdoar, liberar o perdão, para que assim nossas orações não sejam impedidas a chegar até os céus.
Há casos e situações que cada um que está aqui sabe da sua vida particular. Melhor ainda, o Senhor conhece o teu coração, o Senhor conhece a tua vida, o Senhor conhece os teus passos. O Senhor sabe o que cada um de nós necessitamos, o que cada um de nós precisamos fazer diante dessa circunstância, diante do perdão que nós temos que lançar, que nós temos que chegar e fazer, colocar em prática tudo isso que o Senhor Jesus tem nos impulsionado. Assim como ele deu o exemplo aqui aos discípulos, também serve para nós esta noite. Mas também Lucas, irmãos, quando eu li, capítulo 17 de Lucas, né? Capítulo 17 de Lucas, 3 e 5, eu quero ver esse texto aqui, também que é de modo com esse outro, ao qual eu li, né? 17, onde fala assim, o assunto do texto vai dizer, acerca dos escândalos, do perdão, do poder da fé e dos cegos inúteis. O 13 e 5, que eu vou ler novamente, que diz, olhai por vós mesmos. Jesus dizendo, e se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. E se pecar contra ti, 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier ter contigo, e de perdão, né? Dizendo, arrependo-me, perdoa-me, né? Jesus diz, perdoa-lhe. Disseram então os apóstolos ao Senhor, acrescenta-nos a fé. Agora os apóstolos entram em um determinado contexto, para que assim eles pudessem ter como fazer essa situação, porque é de tão grande, a situação é tão grave, você chegar até uma pessoa a pedir perdão, que o próprio apóstolo chegaram até o Senhor Jesus e falaram isso. Disseram então os apóstolos ao Senhor, acrescenta-nos a fé. Olha, Senhor, né? Recapitulando assim, falando, não é fácil a gente fazer. Não é fácil eu chegar a pedir perdão, não é fácil para andar nessas práticas. Chegar até alguém onde eu pratiquei determinadas situações, onde eu magoei, onde eu maltratei, onde eu fiz certas coisas. Mas aumenta a minha fé, porque somente dessa forma eu vou conseguir. Porque não é fácil não, irmão. Pode ser fácil para alguém que diga, não, quem fez algo errado tem que pedir perdão, mas até o momento que alguém não passar por esse momento de chegar a pedir perdão, sentir na pele, porque não é fácil. E de repente a pessoa que ali foi, né, que sofreu todo aquele constrangimento diante daquela situação, como ela vai receber? De repente pode até tornar-se pior. E acontece de tornar pior e dizer assim, não, eu não vou te perdoar, de forma alguma, não, que você me feriu, o que você fez comigo foi coisa gravíssima. Mas, para a igreja de Deus, para a igreja do Senhor Jesus, essas atitudes não podem ocorrer, porque uma vez nascido de novo, como assim a gente não vai fazer essa prática, colocar em prática, pedir um perdão, resolver determinadas coisas que ficaram no passado, tirar aquele fardo pesado diante de nós, algo que a gente fez, que a gente sabe dentro do nosso ser, que a gente precisa, a gente necessita fazer a mudança, fazer isso que é transcendental, que o Senhor Jesus disse, pedir perdão independente se a outra pessoa não tomou essa atitude, mas nós temos que tomar, porque isto é mandamento do Senhor, é o que o Senhor tem falado, o que Ele tem falado aqui para os discípulos na parábola, é algo
que não tem número para a gente dizer assim, não, eu tenho limite para estar perdoando. Eu vou perdoar direto, toda hora, todo momento, diante dessa situação, porque alguém fez isso, não. Diante do que o Senhor Jesus falou, diante do que o Senhor tem mostrado, é que nós temos que estar perdoando sem a gente comparar nada, sem a gente colocar obstáculos, sem a gente colocar limites. Não, o limite é esse. Se fazer determinadas coisas, fazer de novo, eu não vou perdoar. Com o Senhor não é dessa forma. Com o Senhor, quantas vezes a gente vai chegar até Ele, e quantas vezes, todas as vezes Ele vai nos perdoar por algo que nós fizemos. E assim, como Deus enviou seu Filho para que assim nós pudéssemos reconciliarmos com Ele, como diz lá em Isaías 59, 2, que nós éramos tidos como inimigo de Deus, assim também nós temos que fazer com o nosso semelhante. Nós temos que fazer com todo aquele que de repente viver ao nosso lado, onde quer que esteja. Nós temos que ter nova atitude, nós temos que fazer algo diferente do qual o mundo ainda faz. Porque a gente sabe quantas pessoas em determinado lugar não falam com o outro, por alguma coisa que fez, por alguma coisa que maltratou. Eu vos digo, diante da graça do Senhor, que quantas situações já aconteceu comigo dentro de determinadas coisas. Dentro do trabalho, fora do trabalho, tudo. Eu até já, alguma situação eu já falei, em questão de trabalho, que eu disse assim, alguém que fez um grande mal, eu disse, olha, com essa pessoa, eu não trabalho mais. É um líder maior. Mas não é meu inimigo, mas converso, tudo, às vezes, de certa forma, vem determinada situação de treinamento, quando eu estou na empresa, essa pessoa está e fala tudo, eu falo tudo bem, mas fez tanto mal a mim essa pessoa, que assim, trabalhar com ela eu não trabalho, mas não sou inimigo. E isso eu não estou errado, porque isso é uma forma de sabedoria, porque fez tanto mal a mim que eu perdoei, mas Deus restituiu a minha vida dentro do trabalho. Deus fez um rigorizo que um dia eu direi aqui na igreja, contar o que Jesus fez em minha vida sobre isso. Mas assim, perdoar, tudo bem, mas trabalhar com essa pessoa no trabalho, porque é algo que é tido como uma pessoa com caráter deformado, mau caráter mesmo, posso dizer. Mas perdoar, conviver, estar determinado, como eu disse, trabalho na mesma empresa, sabe, no mesmo contexto, mas a pessoa não chegou até a mim para mim pedir perdão, mas eu perdoei. Eu perdoei porque Deus ali foi gracioso, usou da sua graça para comigo. Essa pessoa quis me prejudicar e Deus usou uma pessoa ímpia para me ajudar e restituir dentro da empresa. E essa pessoa ela não é tida de bom gosto com ninguém. Mas da minha parte, eu perdoei, converso tudo quando chega. Agora, eu posso dizer que trabalhar eu não trabalho com essa pessoa, mas isso aí é um tipo de perdão, porque em um momento, da forma como aquela pessoa fez comigo, eu não fiz com ela de forma alguma, pelo contrário, eu sempre apresentando ao Senhor a sua vida, mas que depois do ocorrido é uma pessoa tão complicada é melhor dizendo, que não é só eu, mas uma boa parte da empresa que já passou por essa pessoa disse que não conviveria com ela. Mas
não trabalharia, melhor dizendo, porque é um caráter realmente deformado. E a gente sabe, em todo lugar. Agora, inimigo em um lugar de um trabalho, graças a Deus, nunca tive. Falando de um trabalho, quantas vezes alguém veio até a mim falar determinadas coisas sobre, olha, Nascimento, tal, fulano assim está falando isso. Tranquilo, sempre um silêncio, porque sempre um silêncio eu estive, e Deus foi nos dando vitória, e graças a Deus eu estou caminhando até agora estou caminhando no meu trabalho. Mas enfim, não tem inimigo em nenhum lugar. Graças a Deus, não digo isso para não crescer longe de mim. Eu sei que, diante dessa circunstância aqui, diante dessa palavra aqui, é momento que nós refletirmos e nós pararmos e meditarmos sobre a nossa vida, sobre o nosso particular. Se é algo que é bem feito, que a gente precisa resolver, que nós corramos rapidamente para resolver da melhor forma, orando ao Senhor e pedindo a Ele discernimento e sabedoria como resolver a situação. Mas que tem que ser resolvido, tem, porque é a palavra de Deus que diz que se nós não lançarmos o perdão, o Senhor também não nos perdoará. Glória a Deus. E não é fácil, mas como aqui na palavra de Deus, assim como os apóstolos disse, então os apóstolos ao Senhor disseram: acrescenta-nos a fé. Assim nós podemos dizer essa noite: Senhor, nos ajude, Senhor, nos dê a verdadeira sabedoria para resolver, para tratar determinadas coisas que nós ainda não tratamos. Glória a Deus. Diante de todo o texto e contexto que foi lido esta noite, o versículo-chave é: se nós não lançarmos o perdão, o Senhor também não nos perdoará. E como o Senhor Jesus disse, quando nós estivermos orando, nós temos que lembrar, né? Em determinadas situações, se nós estamos necessitando, precisando de perdoar alguém, temos que primeiro perdoar, para que assim as nossas orações não sejam interrompidas até os céus. Glória a Deus. Porque falar todos nós podemos falar, mas a oração chegar até o trono da sua graça é difícil. Imagina, irmão, nós crentes, dentro de um contexto de uma igreja, a gente está vivendo dentro de igreja, não falar com outro irmão. Imagine que tipo de cristão a gente chegar até a nossa casa e como for ali, antes de dormir, em qualquer momento orar: Senhor, me ajude naquele processo, Senhor, naquela situação que eu estou vivendo, meu Deus, em nome de Jesus, me ajude. Mas nós vivemos, de repente, com causas para resolver com determinados irmãos em algum lugar. Meus irmãos, isso é muito sério. E a palavra de Deus, ao qual foi lida esta noite, resume-se em: temos que perdoar, para que o Pai que está nos céus também nos perdoe. Que Deus nos ajude, que Deus nos capacite, que Deus nos dê esse dom para nós vivermos segundo a sua vontade e fazer o que o Senhor tem pedido, o que o Senhor tem proclamado e tem afirmado. Que nós possamos estar fazendo a sua vontade e pedindo a Ele discernimento e sabedoria para resolver essas causas, essas pendências que nós temos que fazer. Porventura, em nossas vidas, estamos com essa dívida. É momento de nós refletirmos e nós procurar resolver o mais rápido possível, para que assim o Senhor, que está lá nos céus, esteja a olhar por nós e observando como nós somos observados, também resolver a nossa causa e nos dar a nossa vitória segundo a sua vontade. Mas aqui a nossa vitória, temos que primeiro fazer essa vontade, a vontade do Senhor, ao qual Ele tem falado. Que Deus nos ajude, que Deus possa a cada dia estar colocando dentro de nós esse amor verdadeiro
com a sua graça, porque recebemos de graça o perdão, e também temos que, assim como recebemos, com aquele que nós convivemos, como aqui foi falado, independente se é família, igreja, trabalho ou onde for, resolver a nossa pendência, porque é assim que a palavra de Deus nos ensina, né? E nós temos que dar ouvido a tudo que a palavra de Deus diz, porque assim nós vamos caminhar com um olhar de misericórdia, com um olhar agraciado diante dos céus, para que quando a gente for diante do seu trono da sua graça, não tenhamos as nossas orações interrompidas. Então, para isso, vamos fazer a sua vontade. Que Deus nos ajude nesta noite, em nome de Jesus. Eu já agradeço essa oportunidade aos nossos líderes, a toda a igreja que nos suportou por algum minuto. Me perdoe se alguma palavra não saiu como poderia, né, por algum pregador eloquente, mas é aquilo que eu senti no meu coração de falar diante dessa parábola. Mas acredito que foi compreendida, porque é transcendental. O que o Senhor fez por nós não tem tamanho que nós podemos fazer por alguém tão mínimo. E o tamanho que o Senhor fez por nós foi dar vida. E vida com abundância, como ele diz. Assim como nós temos, irmão, vamos também praticar com o próximo. Que Deus abençoe a igreja em nome de Jesus. Amém.